Muito bem. Em dado momento do seu projeto, será necessário aplicar uma reclassificação para agrupamento dos valores em intervalos de classe. Você tem uma projeção dessa interpolação com a variação de valores que vem de 1 até quase 7. Então, se houver necessidade de transformar esses valores dessa representação contínua para uma representação discreta, será necessário construir a reclassificação. E para isso existe metodologia própria. Você vai definir o intervalo dependendo dos seus dados. Aqui eu tenho um raster com valores baixos, valores numéricos bem baixos. Então, eu posso construir um agrupamento de classes com variação de 1 em 1 ou de meio em meio. Então, no bloco de notas, você começa a construir os intervalos de classe. Então, qual é o padrão? Existe um padrão para trabalhar? Então, você vai começar, por exemplo, aqui, de 1.0, 2 pontos, até 1.5, 2 pontos, 1. O que isso quer dizer? Para qualquer valor numérico compreendido entre 1 e 1,5, classificar como 1. Essa é a lógica para construir a metodologia de reclassificação desse raster. Próximo passo. Então, se eu tiver um raster com valor de 1.5, então aqui eu tenho que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2 pontos, 2.0. 2 pontos, 2. Então aqui, se eu tiver qualquer raster com uma variação acima de 1.5, classificar como 2. Na verdade, se eu tiver qualquer raster com uma variação de 1.5, acima de 1.5, eu tenho que estender esse intervalo acima de 1.5 até 2 e classificar como 2. De forma análoga, se eu tiver um raster, vamos lá, a meu intervalo é de meio e meio, né? Então, se eu tiver um raster de 2.01 até 2,5, classificar como 3. Então, essa é a lógica para a construção dos intervalos de dados que o algoritmo vai entender na hora de você aplicar a reclassificação. Então, aqui eu posso tentar aproveitar isso aqui. Vou tentar aqui dar uns espaços. 2,5. Aqui assim. E esse outro aqui também. Assim. Vou tentar reduzir o tempo de formatação desse documento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como você pode perceber, isso aqui é uma discretização. Você vai tornar uma representação contínua para uma representação discreta. Olhando aqui esse dado, 2 até 2,5. Então vai ser de 2,5 a 3, 3,5 a 4, 4,5 a 5, 5,5. Aqui faltou um 4,5 a 5. De 5 a 5,5. Eu que errei aqui. De 5,5 a 6. Então, se eu colocar aqui de 6 a 6,5. Ou posso colocar assim também, ó. O último intervalo aqui eu tenho aqui uma variação de 6,7, meio, que acho que é o maior valor. Basta consultar a tabela em todo caso, para certificar-se do maior valor. Está aqui em média
o maior valor é 6,76. Então, eu posso agrupar todo mundo que for acima de 6. Então, seria aqui de 6,0001 até asterisco. O que esse asterisco vai dizer para mim? Vai dizer que eu posso agrupar essa classe. Então, eu tenho intervalos de 1, compreendidos entre 1 e 1,5. Eu tenho aqui 1, 1,31, tenho aqui 1,23, e aí 1,23, 1,23 aqui também. Então, são iguais. Eu tenho o intervalo de 1,5. O intervalo de 1,5 até 2. Eu tenho também 1,66, 1,61, 1,77, 1,66 aqui também. Então, como você pode perceber, essa é a metodologia para agrupamento de valores. Então, tenho valores que vai até meio e outros que vão acima de meio. 4,51. Então, no grupo de 4,5 até 5, esse cara aqui é enquadrado. No grupo, aqui, deixa eu ver, que eu esqueci de colocar aqui. 4 até 4,5. No grupo de 4 até 4,5, eu tenho também. Eu tenho aqui o 4,41. Ver se tem mais algum outro. 4,49. Não passou. Não passou não. 4,49 tá valendo. E assim você vai entender que os intervalos, como os intervalos estão distribuídos. Então eu posso construir a minha reclassificação de acordo com os intervalos de dados. Então aqui minha planilha está pronta. Então vou salvar. Como reclassificação. Regras. Então salvei as minhas regras. Essas são as regras para aplicar a reclassificação. A gente usa muito essa questão de discretização, de reclassificação, também declividade, outros fenômenos a serem representados. Inclusive você pode utilizar o resultado da reclassificação para construir a legenda desse mapa aqui interpolado. Então vamos lá, você vai precisar do GRES para executar os seus processos de interpolação. Se você não tiver o GRES, para esse meu QGIS aqui, versão 2.18.7, eu tenho aqui QGIS 2.18.7, 64 bits. É a versão que eu estou utilizando. Congelei nessa. Então, em processar opções, você tem que checar, tem que fazer isso na guia geral. Aqui tem uma opção aqui que você pode marcar, que é essa aqui, manter a caixa de diálogo aberta após executar o algoritmo. Você pode marcar essa opção. E em provedores, você vai ter comandos GRES e comandos GRES 7 ou GRES 7. Então você tem que pensar o seguinte: qual é a versão que eu estou utilizando? 2.18? Não existe configuração de comandos do GRES para essa versão, somente do GRES 7. Então aqui vai ter vários caminhos, pasta MCs. Se tiver aqui um caminho que você tem que apagar, exemplo do que eu estou fazendo aqui, apaga, desmarca, não tem comandos GRES. Porque senão quando você for buscar o R-Code, o que acontece é da pessoa buscar o R-Code do GRES antigo e não encontrar esse algoritmo. Pode perceber que eu tenho os apontamentos aqui de configurações do GRES para a versão 7. Então não tem, se você usa a mesma versão que eu no momento da gravação do vídeo, versão 2.18, não temos comandos do GRES. Então mantenha isso tudo configurado. Tem outros provedores aqui também, exemplo do Talden, como você deve ter observado em outros vídeos, que eu faço para a comunidade há muito tempo. Então, só desconsiderar isso aqui e clicar em OK. Na hora de você buscar o algoritmo de reclassificação em processar a caixa de ferramentas, você vai buscar o algoritmo chamado R.Recode. Esse algoritmo vai realizar a reclassificação do seu raster. É bem simples executar esse processo. Viu? Mas ele só encontrou
um R-Code. Antigamente, se você tivesse habilitado o outro comando do GRAD lá, e aparecer outro aqui, você poderia ter problemas. Input raster é meu raster de entrada. Eu tenho dois. Interpolação e interpolação média. Eu quero interpolação média. E aqui é o arquivo contendo as regras de reclassificação. Tem que apontar para aquele meu TXT. D, TMP, interpolação. Esse arquivozinho aqui são as regras. As regras para a minha reclassificação. São essas regras aqui. Você vê que eu fiz uma projeção para reclassificar os valores numéricos com intervalo de meio e meio, de 0,5 e 0,5. Deixa eu até dar mais uma conferida, ver se está tudo certinho. 1,5, 1,5, 2, 2,5, 2,5, 3. Aqui, ó, tá errado. Você assistiu o vídeo errado e não me falou nada, né? 3, 3,5, 3,5, 4, 4, 4,5, 4,5, 5, 5, 5,5, 5,5, 6, 6 até o último valor. Agora tá certo. Vou fechar aqui, vou executar de novo o R-Code, interpolação média e arquivo contendo as regras. Então aqui, as regras certinho agora. Vamos olhar lá. Não precisa configurar mais nada, de marca essa opção, salvar em arquivo. Vou salvar na mesma pasta. Reclassificação. Então, eu tenho uma representação contínua, vou gerar uma representação discreta com apoio do algoritmo R-Code. Executa. Aí, executou o processo com êxito. Deixa eu ver se está aqui na pasta. Não. Está nessa aqui também não. Deixa eu ver aqui, está em data. TMP. Interpolação, reclassificação está aqui dentro. Essa aqui é a minha representação discreta da minha interpolação. Você vê que eu tinha... Essa é uma representação contínua. O que é um fenômeno... aí a gente entra no conceito de fenômenos discretos e fenômenos contínuos. Você vê que essa interpolação é uma representação contínua, porque é difícil você estimar as fronteiras, as bordas, não são bem definidas. É bem complexo de você definir. Essa não, essa é discreta. Aqui, ó. A reclassificação discreta, eu tenho na minha discretização aqui os valores dos intervalos de acordo com essas classes. Então vamos observar. Trocar a amostragem para a banda simples falsa cor. Agora eu preciso carregar os valores de mínimo e máximo e precisão real. Carregar. Então eu tenho no meu raster valores de 1 a 11. Ele encontrou. Até porque esse raster foi construído intencionalmente para ter esses 11 intervalos de classe. Eu tenho valores numéricos enquadrados nesses 11 intervalos. Então aqui, mesmo processo, inverte a rampa de cores, sendo que aqui embaixo eu troco a representação para intervalo igual em 11 classes. Você vê a discretização como é que fica? Quando eu aplico, essa aqui é a representação discreta da minha interpolação, é a minha reclassificação. Então, em alguns casos, você vai utilizar o raster normal para fazer o seu mapinha, o raster interpolado. Em outras situações, você vai trabalhar com o raster reclassificado. Você vê que as fronteiras... Deixa eu ver se eu consigo suavizar um pouquinho ele aqui, propriedades. Vou trocar aqui embaixo dele a representação para bilinear. Ausente médio. Vou tentar aplicar aqui, ver se consigo suavizar. Suavizou pouca coisa, mas deu uma suavizada. Então, representação bilinear para suavizar o comportamento dos pixels. Então, esta é a minha representação discreta da minha interpolação. Então, eu tenho os 11 intervalos de classe muito bem representados por essa rampa de cores e muito bem discreto. Então, eu posso gerar o meu mapa indicando que a média de atendimentos de pacientes com os sintomas da dengue no município XPTO.
Então aqui, por exemplo, como é observar, deixa eu colocar os pontos para cima, né? Senão fica mais difícil. Eu tenho aqui umas áreas onde a média foi maior, representada em vermelho, e outras áreas onde a média foi menor, e ali umas áreas médias também. Então é muito interessante a questão da reclassificação, no caso dos seus dados, com o apoio das regras. Você vê que eu construí as regras aqui. Esse é o modelo. Você vai definir os seus intervalos de acordo com a sua necessidade. Como eu tenho valores bem baixos, eu tenho uma projeção de valores de 1 até 6,76, de 1, para ser mais preciso, 1,01 até 6,76, eu fiz a minha reclassificação de meio e meio. Então, você viu aqui a lógica de todo esse processo e o resultado muito bem definido através do processo de reclassificação. Então, tinha uma representação contínua, transformei para a representação discreta, com apoio do algoritmo do GRASGIS R-Recode.